É uma questão polêmica, sem dúvida, por isso a gente fez o convite. Aqui no estúdio está o economista Marco Escobar, especialista em agronegócio e ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, para falar a respeito desses possíveis impactos do tarifaço aqui para toda a nossa região. Muito boa tarde, seja bem-vindo. O senhor acredita que a gente vai sofrer com essa tarifa mais alta também? Ou que pode aí ter um acordo, pode ter um ajuste daqui para frente? Ainda não sabemos, é muito cedo para isso também. Sim. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, Josi, pela oportunidade, a Rede Record. Nós já estamos sofrendo as consequências, né? Desde quando o Trump assumiu a presidência, né? Essas ameaças que aconteceram sobre o tarifaço aí, sobre o mundo todo. O Brasil, naquela ocasião, ele foi ameaçado também de ser taxado, e aí houve um recuo e finalmente a gente entrou na lista aí do presidente americano. Eu vou remontar um pouquinho as consequências que nós temos na região, José. Assim, o estado de São Paulo, das exportações para os Estados Unidos, do brasileiras, 1/3 são feitas no estado de São Paulo, e 33% das exportações. E o que a gente exporta? Exportamos aviões, ali, né, porque é da Embraer, equipamentos aeronáuticos, café, suco de laranja, carnes, celulose e uma indústria metalúrgica também que a gente consegue exportar, né? São produtos acabados. Algumas dessas exportações importantes estão aqui no nosso interior? Fazem parte da nossa área? Sim, aqui no Noroeste, sim. Quem que nós temos aqui que vai ter o impacto? É o suco de laranja. Por exemplo, em Catanduva nós temos 2 fábricas grandes de suco de laranja concentrado, que são exportados, né? Café, e nós temos o segmento de frigorífico, de carnes, né? Porque os Estados Unidos é o segundo maior comprador de carne brasileira. E aqui nós temos vários frigoríficos, então nós vamos ter um impacto, sim, se realmente essa tarifa incidir sobre esses produtos, nós vamos ter um impacto, sim. Esse impacto, está todo mundo se perguntando quando eu digo que é uma questão polêmica, porque nos últimos dias é um dos assuntos mais comentados em toda a imprensa, nas redes sociais também. E na prática, muita gente se pergunta, as pessoas mais simples, como elas serão afetadas também. O senhor trouxe a questão de empresas importantes da nossa região, inclusive do setor aí do agronegócio. Pode ocorrer desemprego? Essas fábricas, essas indústrias podem optar aí por demissões também, por conta aí desse tarifaço? Na verdade, assim, está muito cedo ainda, né, Josi, para a gente ver o impacto e se realmente essas tarifas vão incidir aí sobre os produtos brasileiros, né? Uma questão toda que eu vejo não é só o impacto da tarifa. A gente tem que ver se o presidente Trump também ele vai impor sanções econômicas para o Brasil. Então, muitas empresas, por exemplo, da região nossa aqui, elas usam o mercado internacional para pegar dinheiro emprestado nos bancos, para fazer contratos de exportação, para comprar máquina, né? Porque o Brasil, nós não temos dinheiro suficiente, né? Então a gente tem que ver se vai ter esse impacto. Então é muito cedo, assim, se realmente... E nós vamos ter que ver também, por exemplo, os produtos que a gente deixarmos de vender para os Estados Unidos, a gente vai ocupar novos mercados, né? Tem que ver a dinâmica disso aí. Mas a gente já está percebendo assim, que a economia já está, pelo menos a região que eu atendo, assim, né, eu também sou economista, consultor de empresa, né, a gente estava já sentindo, principalmente nas agroindústrias, por conta dos juros altos, né? Quer dizer, e o mercado externo sempre foi uma válvula de escape, que não tinha muito impedimento de vender. Se a gente começar a ter muito impedimento, muitas restrições, então as empresas, infelizmente, vão ter que se adequar aí ao quadro atual, né, o quadro novo que a gente pode passar. É uma situação preocupante. Eu vou convidar, inclusive, o senhor e todos de casa, porque a gente vai trazer uma reportagem agora, falando dos setores que mais exportam para os Estados Unidos, falando em risco de colapso, caso realmente passem a valer as novas taxas anunciadas pelo presidente Donald Trump, que seriam cobradas a partir do dia 1º de agosto. Então tá logo aí, tá chegando. Vamos acompanhar a reportagem. Quem mais exporta para os Estados Unidos já calcula o potencial impacto da taxação de 50% anunciada por Donald Trump. Os setores de petróleo, café,
Laranja, ferro e aço são os que mais dependem do mercado norte-americano. Em 2024, o Brasil exportou aos Estados Unidos quase 42 bilhões de reais do setor de petróleo bruto e derivados. O setor de café exportou mais de 11 bilhões de reais. Já o setor de laranja, quase 7 bilhões. E o de ferro e derivados de ferro e aço, mais de 31 bilhões. O governo federal deve aguardar a confirmação da tarifa norte-americana em 1º de agosto para chancelar a resposta do Brasil. A taxação de produtos dos Estados Unidos deve ser pontual, não generalizada. Especialistas avaliam que outros países podem absorver os produtos brasileiros impactados. Uma parte pode vir para o mercado doméstico. Então, por exemplo, você pega café e carne, por exemplo. Uma parte pode ser mais absorvida pelo mercado doméstico. Mas também, intra-Mercosul, há um potencial grande de expansão das relações, e também o mercado europeu e o mercado asiático. A possibilidade também é defendida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Parte comercial nossa, nós vamos ter que construir também cenários, no caso, passando o dia 1º de agosto, para ajudar os setores da nossa economia afetados a terem novas oportunidades com outros países. É claro que a carne brasileira, se não for exportada aos Estados Unidos, será redirecionada para outros destinos, talvez não tão vantajosos, não tão viáveis economicamente, mas o setor não parará de produzir em virtude desse bloqueio. Ministros do governo já buscam medidas contra as tarifas comerciais dos Estados Unidos. O presidente Lula acabou de anunciar que está criando um comitê, um grupo de trabalho, um comitê exatamente para cuidar dessas questões. Em relação à lei de reciprocidade, ela já foi votada, é lei aprovada pelo Congresso Nacional e o decreto deve estar sendo publicado, se não hoje, amanhã, enfim, sendo publicado nos próximos dias. É uma tarifa que não se justifica sob nenhum ponto de vista, menos ainda sob o ponto de vista econômico. Os Estados Unidos tiveram um superávit junto ao Brasil, fora a América do Sul, junto ao Brasil, nos últimos 15 anos, de mais de 400 bilhões de dólares. O senhor disse que o senhor também é consultor, é especialista na área, nós sabemos disso. Neste momento, qual seria a melhor dica para o empresário destes setores, destas áreas, reavaliar o que ele está fazendo na empresa ou já pensar em novas possibilidades, fazer novos contatos também? Qual seria o momento agora, qual seria a orientação do senhor? Agora, Jô, assim, a gente sempre fala para o empresário, para as pessoas, agora temos que absorver um pouco essas informações, ter calma, o mundo não vai acabar, né? Mas deve estar todo mundo preocupado. A preocupação é muito grande, então o empresário hoje já tem uma demanda muito grande de preocupações, né? Outras preocupações, mais uma, mas precisamos ter cautela agora. O presidente Trump, ele blefa muito também, tem que ver se ele não está blefando também, se ele realmente vai colocar essas tarifas, né? E a gente, assim, tem que ter um plano B, né? Toda empresa, a gente que dá consultoria, já tem que buscar novos mercados, já tem que ter um plano B, porque realmente a gente pode ter notícias também que não sejam boas, né? Para a região, para a nossa indústria, aí, né? Principalmente o agronegócio que exporta, né? Nós somos os maiores exportadores aí de produtos do agro, né? E a região aqui é muito forte, a região nossa, né? E olha a cadeia de frangos também aqui, que é muito grande, né? Então a gente tem que ter um plano B, sim. As empresas precisam buscar novos mercados e fazer o trabalho de casa, né? Reduzir custos, não fazer muita movimentação nesse momento de tanta incerteza, né? Momento de calma, de muita paciência também. E caso isso aconteça realmente, que não tenha um acordo, que isso passa a ser válido, para o consumidor final, isso significa um aumento nos preços, ainda mais, para toda a população? A gente já tem esse risco também. Por quê? Porque o Brasil, ele está dentro de uma plataforma mundial, né, de preços. Então, tudo que a gente exporta, que a gente consome, esses preços eles são formados no mercado internacional. O café, o arroz, a soja, né, principalmente os produtos alimentares, né? E a gente já vê que, por exemplo, por conta dessas indefinições, não só do Brasil, do mundo todo,
O frete marítimo já está subindo, o petróleo voltou a subir forte lá fora, né? O juros está alto. Quer dizer, isso vai ter impacto no final do bolso do consumidor, porque a gente agora que nós estamos começando a ter a inflação recuar, né? Não sei se todo mundo acompanhou, agora o IPCA saiu há 2 dias atrás, ele vem recuando, né, por conta dos juros que está bem elevado aqui no Brasil. Mas agora com essa bomba? A gente espera que a gente realmente... E tem assim, Josi, tem um lado, talvez o lado bom, que vão pensar assim, o setor de carnes, né? O lado bom que eu digo do ponto de vista da inflação, né? Se restringir o mercado americano, por exemplo, vai sobrar mais carnes aqui para o mercado interno. Então o preço cai. A arroba do boi, por exemplo, já estava caindo, né, esses dias agora, né? Então, porque a tendência é que não vai essa carne para os Estados Unidos, ela fica mais pressionada aqui no mercado interno. Então, tem uma pressão, talvez que os alimentos dê uma recuada aqui no Brasil também. Vamos aguardar, porque tudo pode acontecer. Quero agradecer a participação do senhor, ótimo trabalho, bom final de semana. Grata pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.